mesma expressão. Daí porque através da direção de dois deles e o sentido de dois deles você consegue encontrar o terceiro. Aqui nós utilizaremos uma outra regra chamada regra da mão direita também. Só que é regra da mão direita número 2, ou a regra da mão direita para forças magnéticas, tá bom? Eduardo, então peraí, vamos devagar. O que você vai abordar agora? O primeiro caso. A força magnética que age sobre partículas, se você entender casos específicos, o que acontece com ela especificamente em cada situação dessa, você consegue ter uma boa visão do contexto geral da matéria. Que é isso aqui, ó. Faz o seguinte. Imagina agora para mim um campo magnético com linhas paralelas entre si e igualmente espaçadas. Então você vai conseguir imaginar um campo magnético uniforme. Tudo bem? Esse campo magnético, agora eu quero que você introduza uma partícula lá sem velocidade. Ou seja, você vai simplesmente imaginar a carga aqui, ó. Peraí, Eduardo, mas se eu vou fazer isso aqui, eu vou imaginar simplesmente uma carga parada, é? É. Essa carga parada indica que ela está em repouso e, estando ela em repouso, a velocidade dela é igual a zero. Se a velocidade dela for nula, isso caracteriza a ausência de força magnética. Então, peraí, Eduardo, você está querendo me dizer que a partícula vai estar eletrizada, independente de seu sinal, positivo ou negativo, mas ela penetra em um campo magnético B e mesmo assim não tem força? É isso mesmo. Para você entender por que a força magnética ela é mais exigente, compare com a força elétrica. Lá no começo da matéria, com a partícula penetrando num campo elétrico. O campo elétrico ele é um agente mais simples de trabalhar, porque basta a partícula estar eletrizada e penetrar no campo elétrico que a força elétrica já surge. Aqui não. A magnética ela é mais exigente. A força magnética necessita de, além da partícula estar carregada, ela necessita que a partícula tenha velocidade e ainda tem que estar no ângulo adequado. Então, de novo, se eu introduzir uma partícula em repouso, mesmo que ela esteja carregada e ela penetrar em um campo magnético, se a partícula estiver em repouso, a velocidade dela será nula, o que vai fazer com que a força magnética não exista. Então, primeiro caso solucionado. Segundo, Eduardo, e se eu lançar? Agora você vai imaginar a seguinte situação. A partícula lançada com velocidade, tá? Só que essa velocidade eu quero que você lance de uma maneira que a partícula seja lançada, ó, com as linhas de campo e o vetor velocidade paralelos entre si. Então você vai ver o campo magnético, linhas de indução do campo magnético e o vetor velocidade paralelos entre si. Qual o ângulo entre esse vetor e esse vetor? Zero. São dois vetores que estão na mesma direção e no mesmo sentido paralelos entre si. Então essa velocidade e esse campo, formando entre si um ângulo zero, olha para cá, vai ficar seno de zero. Afinal, θ é o ângulo entre esses dois vetores, campo e velocidade. Então se vai ficar seno de zero, isso vai dar justamente quanto? Zero. E quando você imaginar o seno de zero dando zero, se todo esse termo da expressão vai dar zero, isso vai fazer a força magnética também não existir. Então, o segundo caso, em que o aluno às vezes nem percebe, e ele fica pensando, Eduardo, mas tem tudo o que é necessário. Tem velocidade, a partícula está eletrizada, ela penetrou em um campo magnético, então deveria ter força magnética. Perfeito. Mas o ângulo de lançamento não permitiu. Se a partícula lançada tiver a sua velocidade paralela ao campo magnético, a força magnética também não vai existir. Eduardo, então o que acontece? A partícula penetra naquele campo com uma determinada velocidade e sai do campo com a mesma velocidade, com o mesmo módulo, mesma direção, mesmo sentido, como se ela não estivesse passado por dentro de um campo magnético. Show de bola? Eduardo, se esse lançamento fosse ao contrário? Agora eu quero que você imagine a mesma coisa. A diferença é que o vetor velocidade e o campo magnético vão formar entre si um ângulo de 180 graus. Espera aí, Eduardo, como é que é? Vamos lá. Vetor velocidade e campo magnético. Ó. Qual é o ângulo formado entre esses dois vetores? Olha para cá, 180 graus. Aí o seno de 180 vai dar quanto também? Zero. Se esse seno de 180 também vai dar zero, a força magnética também deixa de existir. Porque ela vai anular todo o restante da expressão. Então você nota que a partícula não pode penetrar no campo magnético com vetor velocidade paralela às linhas de indução do campo. Nem no mesmo sentido e nem em sentido oposto. Não é que não possa, mas se penetrar dessa maneira, a força magnética ela não vai aparecer. Show de bola? Eduardo, eu entendi agora. Agora vamos para o que realmente importa, que é a situação onde a partícula ela é lançada no ângulo adequado para criar uma trajetória circular. Por isso que você pega muitas questões de força magnética,
onde a magnética funciona como força centrípeta. Olha para cá. Olha para minha mão aqui, tá? Ó, você vai me ver lançar a partícula com carga, e essa carga, a partícula tem o seu vetor velocidade no ângulo adequado. Olha para o vetor velocidade, que está voltado para a tua direita, mas olha para o campo magnético. Esse campo magnético ele está entrando no plano da lousa. Afinal, nós aprendemos que esse x indica um campo magnético B e ele indica um vetor perpendicular ao plano naquele momento. Então você está vendo o plano da lousa e você está vendo o campo magnético entrando. Então esse aqui indica um campo magnético de entrada. Então, peraí, Eduardo, você vai ensinar para a gente agora uma nova regra? É isso mesmo. O produto desses dois vetores, junto à carga, vai te fornecer um terceiro vetor. Então, a regra da mão direita número 1, lá para fontes de campo magnético que nós usávamos, não é mais suficiente. Porque o polegar indicava a corrente e os dedos indicavam o campo. Mas agora nós temos 3 grandezas que são vetoriais, eu vou precisar de um terceiro vetor, que vai sair ou da palma da mão ou do dorso da mão. Então preste atenção que eu vou explicar agora. Eu vou utilizar um terceiro vetor. O teu polegar, se você perceber, não vai mais poder ser corrente elétrica. Olha para a expressão, ela já está te dizendo tudo. Tudo que vai ficar do lado direito da igualdade já está na sua mão. Por que não pode ser mais corrente elétrica, Eduardo, do polegar? Porque corrente elétrica não faz parte da expressão, galera. Ó. Então não tem mais sentido esse polegar indicar corrente. O polegar vai indicar aqui uma outra grandeza que é vetorial agora, que é quem? A velocidade. Polegar, velocidade. Os outros dedos indicam quem? O campo. Por isso que eu gosto da regra da mão direita. Porque independente do momento que você esteja no eletromagnetismo, os dedos sempre indicarão o campo magnético, em qualquer regra. Desde que você sempre utilize a mão direita. Então os dedos indicam o campo magnético. O polegar vai deixar de ser corrente e vai passar a ser velocidade. Por isso que eu disse, ó, o que está do lado direito da igualdade já está na sua mão. E é o produto dessas duas grandezas, ou seja, velocidade e campo magnético, que indicam a direção e o sentido da força. Essa força, o sentido dela também vai ser determinado pelo sinal da carga. O sinal da carga importa. O sinal dessa carga, Eduardo, é isso mesmo. Se a carga for positiva, a força sai da palma da mão. Se a carga for negativa, a força vai ter que ficar saindo do dorso da sua mão. Então vamos aplicar agora. Preste atenção. Campo, velocidade e força. Já que eu estou adotando a carga como positivo. Show de bola? Olha para a minha mão aqui agora. Olha para a minha mão. Ó. O campo ele é de entrada. O vetor velocidade é orientado para a sua direita. Isso vai fazer a força magnética ser vertical para cima. Espera aí, Eduardo. Então na hora que essa força magnética agir, ela vai ser o que mesmo em relação à velocidade? Perpendicular. Opa! Acabou de aparecer algo que você chama de força centrípeta. É isso mesmo. Centrípeta é a resultante das forças que agem em uma direção perpendicular à velocidade. Olhe para essa força magnética. Ela é o que em relação à velocidade nesse momento? Perpendicular. Então, se ela é perpendicular, ela está funcionando como força centrípeta. Isso vai fazer com que a partícula saia de sua trajetória e mude a direção de sua trajetória. Então, aquela trajetória retilínea não consegue mais ser mantida e a partícula muda de direção. E ela assume uma nova posição. Eu vou colocá-la aqui em mais 2 posições para você visualizar o vetor velocidade mudando a direção. Então, está aqui o vetor velocidade, V, e está aqui o vetor velocidade V, sempre tangente à trajetória curvilínea. Tangente a essa trajetória curvilínea. Agora acompanha comigo. Campo, velocidade e força. Saindo da palma da mão. Olha para cá. O campo ele é de entrada, campo magnético em verde, B. Vetor velocidade, meio que na diagonal, a força magnética sai nessa direção. O que importa você perceber que essa força magnética ela é perpendicular à velocidade. Ó. Força magnética, está aqui ela. Perpendicular à velocidade. Novamente, campo de entrada, vetor velocidade, força magnética. Força magnética perpendicular à velocidade. Ó. Força magnética perpendicular à velocidade. O que você nota? Que a mudança na direção da velocidade, ó, ela se dá porque a força ao agir muda a direção da velocidade. A força ao agir, ela muda a direção da velocidade.
Então a direção da velocidade ela vai mudando por causa da força, o que vai formando uma trajetória curvilínea. Então é muito comum a força magnética dentro do eletromagnetismo funcionar como força centrípeta. Qual é a situação em que a partícula penetra no campo magnético e a trajetória curvilínea se forma, uma trajetória circular? No momento em que o ângulo de lançamento entre a velocidade e o campo magnético é um ângulo de 90 graus, que foi esse caso. Velocidade orientada para a sua direita. O campo magnético entrando no plano da lousa. São dois vetores perpendiculares entre si. Então, esses dois vetores sendo perpendiculares, esse ângulo ele se forma em que valor? 90 graus. Essa expressão ela fica força magnética equivale ao campo. Eu vou colocar a carga agora em módulo, porque eu estou tirando a notação vetorial, vezes o seno, vezes a velocidade, vezes o seno de θ. Vezes a velocidade, vezes o seno de θ. Mas espera aí, Eduardo. O θ agora equivale a 90 graus, porque é o ângulo entre a velocidade e o campo magnético. É isso mesmo. Vai ficar seno de 90 graus. E você acabou de visualizar uma situação onde o campo e a velocidade formam entre si um ângulo de 90 e o seno de 90. Tudo isso aqui equivale a 1. E se isso aqui equivale a 1, essa expressão pode ser escrita para você da seguinte maneira. Força magnética equivale a BQV. Cuidado, porque a força magnética nem sempre vai ser BQV. Força magnética para partículas pode ser BQV. Campo, carga e velocidade. E isso aqui só pode ser interpretado dessa maneira se o ângulo de lançamento entre a partícula, entre a velocidade da partícula e o campo magnético formarem entre si obrigatoriamente um ângulo de 90 graus, que é o caso mais comum no vestibular. Beleza? Bem, eu fico por aqui. Espero eu ter ajudado. Um abraço a todos e até a próxima.